A unidade de internação localiza-se no bairro Jardim Botânico, com 150 leitos para atendimento do Sistema Único de Saúde, convênios e particulares. O hospital disponibiliza aos pacientes atendimento espiritual através do SAI, Serviço de Assistência Espiritual, contando com o apoio de mais de 70 voluntários e mais de 20 centros espíritas. A Clínica Bom Retiro, localizada no bairro Alto da Glória, oferece atendimento de clínica dia e ambulatorial para pacientes de convênios e particulares. Escola Profissional Maria Ruth Junqueira oferece cursos de qualificação profissional. São 26 cursos. Centros de Educação Infantil Marinha, Bezerra de Menezes e Josefina Rocha, atendendo 600 crianças com 4 refeições diárias, recreação, carinho e educação, embasadas nos valores morais espíritas. A Federação Espírita do Paraná criou e mantém vários outros mecanismos para assegurar que a doutrina espírita esteja ao alcance das pessoas. Livraria e distribuidora Mundo Espírita, a revende e distribui produtos, permitindo ao leitor, o pesquisador e o trabalhador espírita acesso às obras de valor para o conhecimento espírita. Biblioteca Espírita, localizada na sede histórica da Federação Espírita do Paraná, aberta ao público no horário comercial, oferece para consulta local grande acervo de livros, jornais, revistas, obras raras, CDs e DVDs. Biblioteca Espírita Infantil, instalada nas mesmas dependências da Biblioteca Espírita, em ambiente especialmente concebido para as crianças. Editora FEB, edição de livros de alta qualidade de médiuns e escritores espíritas, cujos resultados se destinam ao aporte de recursos ao movimento espírita nas suas diversas obras assistenciais. Jornal Mundo Espírita, com 84 anos ininterruptos de circulação, leva aos leitores artigos e notícias do movimento espírita estadual, nacional e internacional. Programa radiofônico Momento Espírita, iniciado há 24 anos, é transmitido em 184 emissoras, oferecendo a mensagem espírita aos corações que anseiam pela própria felicidade. Site feparaná.com.br. Através deste portal, a Federação Espírita do Paraná disponibiliza acesso aos seus serviços e conteúdos com subsídios para a adequada orientação das atividades nos centros espíritas. Recanto Lins de Vasconcelos, localizado no município de Balsa Nova, homenageando seu grande benfeitor, possibilita a realização de eventos comemorativos, treinamento e reuniões para 400 pessoas em sistema de hotelaria. Fundação Hildebrando de Araújo, administrada pela Federação Espírita do Paraná, cujo objetivo é proporcionar educação aos jovens e adultos carentes financeiramente e sob risco social, mediante qualificação profissional. A Federação Espírita do Paraná, num esforço anual, realiza a Conferência Estadual Espírita, que se inicia simultaneamente em várias cidades do Paraná e atinge a sua culminância em Pinhais. Oportunidade de congraçamento da família espírita, de estudo, de revigoramento de energias e de excelente aprendizado, oferecendo ainda às mídias que armazenam as conferências e seminários de inigualável conteúdo desenvolvidos durante todos os dias de atividades. Federação Espírita do Paraná, 113 anos a serviço do bem. Boa noite a todos. Muita alegria, né? Vamos dar início às nossas atividades desta noite, cumprimentando a todos aqui presentes, também a todos que nos acompanham pela internet, nossos companheiros que sempre nos prestigiam aí todas as quintas-feiras, né? Todas as partes aí, de várias partes do Brasil e do mundo, né? Tem nos acompanhado aí pela internet. Então,
Muito obrigado pela presença e pela participação. Antes de darmos início à nossa palestra dessa noite, queria convidar a todos para assistir o trailer do filme que vai ser lançado agora dia 12 de setembro, a respeito da vida, né, do grande espírita brasileiro Divaldo Pereira Franco. Então é uma grande oportunidade também para a gente aprender e conhecer a vida desse grande homem, né, que fez aí do amor ao próximo, né, o grande sacerdócio da sua vida. Vamos ver aqui um pouquinho um trechinho do filme. Então nós temos esse filme, vai estrear dia 12 agora de setembro, nos cinemas, né? Então é uma grande oportunidade para nós também. E tivemos recentemente o lançamento do filme de Kardec, e inclusive hoje ele está disponível no Netflix, né? Então a partir de hoje já está disponível lá no Netflix para quem quiser assistir, quem não pôde ir no cinema. Agora é a chance de conhecer também a grande história desse homem, né, que foi o codificador da doutrina espírita. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, né, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos. E vamos elevar então o nosso pensamento a Jesus. Eu convido a todos para que se concentrem nesse momento e que possamos assim elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Nos concentrando agora, elevando o nosso pensamento a Ele. Vamos a Ele orar. Divino Mestre Jesus Cristo, estamos aqui reunidos em Seu nome e te rogamos a Sua santa presença entre nós neste momento. Te pedimos, Senhor Jesus, as bênçãos do alto para nós todos aqui reunidos. Nós aqui encarnados no plano físico, também a todos nossos irmãos desencarnados que vêm esta noite em grande número a estar conosco aqui. Te pedimos, Senhor Jesus, as Suas bênçãos celestiais, para que assim, inflamados pelo Seu amor bendito, possamos cada vez mais nos alegrarmos por termos a certeza de que estás conosco e continuamente velas por nós todos. Senhor Jesus, divino amigo, nosso mestre, sabemos dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, mas estamos aqui cheios do desejo da renovação interior, da vontade, do firme propósito de correção, para que possamos assim caminhar
no caminho que preparastes para nós, este caminho de luz, de paz e de harmonia. Te pedimos, Senhor Jesus, que possa estar sempre conosco, ao nosso lado, nos iluminando os passos, os nossos caminhos, a nossa jornada. Senhor Jesus, divino amigo, fica conosco mais esta noite, pois precisamos de Ti, e dirige as atividades desta noite nesta casa espírita. Fica conosco, ó Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria, de receber aqui a nossa irmã Andréia, que veio lá de Jacarezinho, que é vinculada ao Centro Espírita Camille Flammarion, e sempre está conosco, sempre que pode estar conosco aqui nos ajudando na tarefa, da divulgação da doutrina espírita. Então, para nós é uma grande alegria sempre receber a nossa irmã lá da cidade de Jacarezinho, da nossa querida Jacarezinho. Muito obrigado, Andréia. E seja bem-vinda junto com seus familiares também, que vieram juntos, está conosco. Ficamos muito felizes. E passo então a palavra para que você possa proferir a palestra dessa noite. Boa noite a todos. O Rony agradece, mas na verdade quem agradece sou eu, de estar aqui. Agradeço aos trabalhadores da casa e também aos espíritos amigos coordenadores, os amigos espirituais aqui desta casa. O nosso tema hoje é Sede Perfeitos. O nosso tema da noite está no capítulo 5, versículo 48, depois do Sermão do Monte. E Jesus diz: sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Com esse chamado, é como se o Cristo nos oferecesse um propósito, um norte, um rumo a ser seguido. E o grande chamado é para atualizarmos os parâmetros que nos têm conduzido até o presente momento. O que ele nos propõe para ser perfeitos é amar os que nos odeiam, bem dizer os que nos maldizem, dar a túnica àquele que nos pede a capa. Gente, imagina isso. E ainda de quebra, é para orarmos por aqueles que nos odeiam, que nos perseguem. Que coisa é essa, Senhor? Mas, Senhor, parece que nos deste uma missão impossível. Senhor, acho que nós vamos ter que chamar o Tom Cruise, porque a coisa está complicada. E, na verdade, nós não precisamos chamar o Tom Cruise, porque temos alguém muito especial e real para nos guiar nesta tarefa: Jesus. Agora, para acalmar, nós vamos esclarecer. Não se assustem, porque esses exemplos que Cristo coloca é, na verdade, uma carta de princípios e uma plataforma que precisamos buscar alcançar. E vejam, essa plataforma, esses princípios estão intimamente ligados, o ser perfeito está intimamente ligado com o meu relacionamento com o outro. Amar que me odeia, que calunia, que persegue, está intimamente ligado ao meu relacionamento com o outro. Ou seja, a minha perfeição depende do que eu faço com o outro. Sede perfeitos é uma proposta que nos parece assim um tanto demasiada, parece-nos acima do normal, porque ela fala de uma realidade ampla. O que devemos entender é que precisamos, na verdade, nos aperfeiçoarmos. Um aperfeiçoamento contínuo que nos proporciona um movimento de perfectibilidade, que vamos entender no decorrer da nossa fala.
E Kardec faz questão de dedicar um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo exclusivo ao Sede Perfeitos. E é exatamente nesse capítulo que encontramos o item extraordinário, o homem de bem. O homem no sentido de ser humano, né? Homem e mulher. E é importante nos reportarmos a esse ensino, principalmente nesse momento tormentoso da transição planetária, porque, acreditem, vivemos os momentos mais intensos da transição planetária. Observamos que ao longo do tempo, e isso é muito importante, observamos ao longo do tempo que a estratégia do mal era atacar os postulados do bem. Observamos ao longo do tempo forças contrárias ao propósito divino, dizendo que não deveríamos ser benevolentes, mas sim espertos. Que deveríamos pensar em nós mesmos e não nos outros, que a bondade é tolice. Bondade é algo para os fracos. Como se ninguém precisasse do outro para viver aqui nesse planeta. Todos precisamos uns dos outros. De longe ou de perto, anônimo ou não, nós estamos precisando uns dos outros. E a pregação velada do mal era: devemos levar vantagem em tudo. O que chega primeiro bebe a água mais limpa. Ninguém deve levar desaforo para casa. E etc, etc. Por séculos, essa foi a estratégia do mal. Vocês acham que acabou por aí? Não. Até que chegou o momento atual da transição planetária e observe que agora a investida tem sido mais inteligente e mais radical, porém mais sutil e mais desestruturadora, com o discurso de que não existe verdade, não existe referência. Percebe que a mudança é grande? Já não existe verdade mais. Não se diz mais, você deve levar vantagem em tudo. Hoje a gente quase não ouve mais falar isso, né? O que se diz agora é que não existe verdade. Cada um tem a sua. Olha como é sutil. Ou seja, estão querendo colocar na cabeça das pessoas que não existe um parâmetro de conduta. Cada pessoa deve viver como ela quiser, sem nada que possa nublar a sua individualidade. E onde não existe o respeito pelo outro. Mas também não existe o respeito por si mesmo. E esse discurso, essa proposta, tem sido responsável pela ruína de muitas consciências, de muitos lares, de muitas famílias e de muitas comunidades. Por quê? Por que tem sido a ruína? Porque não há uma referência. E se o mundo está adoecido e sem rumo, muito dessa desorientação se deve ao fato da desconexão pelo se importar pelo outro. Porque até então é como se vivêssemos única e exclusivamente para fora, para o exterior, e esquecemos quem somos. Quem somos? Afinal, quem somos? Somos simples seres humanos? Somos. Vou relembrar. Nós precisamos, às vezes, ser relembrados de quem somos, na essência. Somos seres divinos. Isso muda alguma coisa? Muito. Veja que é um processo passo a passo, onde o primeiro passo do materialismo foi tirar Deus do centro e colocar o ser humano. Depois, tornando o discurso mais radical, já não é mais o homem a medida de todas as coisas. Qual é o discurso agora? Não há medida de nada, você faz o que você quiser com a sua vida. Consequentemente, com as outras pessoas. Ou seja, querem implantar o desrespeito por si mesmo e pelo outro. Porque esquece que o significado que damos à nossa vida comanda a maneira que iremos viver e as ações que iremos adotar.
Se o meu significado é eu sou um ser divino, eu vou agir de forma caridosa, amorosa. Agora, se eu não tenho um significado na minha vida, como que eu vou agir? E veremos que cada espírito, em se mantendo ligado às leis do Criador, cada espírito, cada um de nós aqui, em se mantendo ligado às leis do Criador, é um canal de bênçãos para si mesmo e para os outros. É por essa razão que nos aproximamos da luz do Consolador prometido, que resgata a pureza dos ensinos de Jesus, onde devemos recuperar os nossos fundamentos, os nossos alicerces. Vejo que todos aqui estão sentados em cadeiras. Vamos dizer que hoje, né, o Rony passou por aqui antes, falou, né, com os trabalhadores da casa e falou assim, hoje nós vamos tirar um pé de cada cadeira. Vocês estariam sentados assim tão confortavelmente na cadeira? Vocês não iam ter que ficar, né, se segurando aí? Ia cair, tá? Observe, então, que quando nós falamos da lei divina, nós estamos falando de pilares. Quando nós estamos falando da doutrina dos espíritos, nós estamos falando de pilares para a nossa vida. É importante pensar sobre isso. E o propósito da doutrina dos espíritos, gente, pasmem, mas não é tornar as pessoas espíritas. Sabiam disso? O propósito da doutrina dos espíritos é transformar os seres humanos em homens de bem. Se você ler o livro Viagem Espírita de Kardec, você perceberá que na primeira sociedade espírita do mundo, que foi a Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, frequentavam protestantes, católicos, judeus, muçulmanos, entre outros. E Kardec se refere a eles como protestantes espíritas, católicos espíritas, judeus espíritas, muçulmanos espíritas. Por quê? Porque a pessoa continuava indo à mesquita, observando as tradições da religião muçulmana, continuava frequentando a igreja católica, o templo, e, no entanto, acolhia os princípios fundamentais da doutrina dos espíritos, que são Deus, imortalidade da alma, evolução espiritual, lei de causa e efeito e uma base para vivermos aqui nesse mundo: caridade. Mas caridade tem uma coisa assim que a gente precisa entender muito bem, a tal da caridade. Porque caridade não é só caridade material. Aliás, a caridade material é lá assim. A caridade que Kardec coloca para a gente é a caridade de eu entender o outro. É a caridade de que eu vejo uma pessoa errando, se eu não posso fazer nada por ela, eu oro. É a caridade que não julga o outro. Não é simplesmente uma caridade de eu dar um arroz, um feijão. Isso é caridade material. Mas a principal caridade, que é a base da doutrina dos espíritos, fora da caridade não há salvação, não é eu sair pela rua distribuindo roupa e alimento. É eu sair pela rua ofertando o conhecimento, o bem, o amor, o entendimento, o não julgamento. É essa caridade que Kardec nos coloca. E lá no item, o homem de bem, está dito, olha só, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Veja, ele não está falando, vê nos espíritas irmãos seus, não. Em todos os homens, respeita nos outros todas as convicções sinceras, e não lança anátema aos que não pensam como ele. Porque vê, olha só, olha como Kardec é profundo.
porque vê em todos os seres humanos seus irmãos. Não importa. A cor, a religião, a raça, o país que vive, a sua opção sexual. Não importa. Somos todos irmãos. É por isso que Kardec irá escrever nas primeiras páginas desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos. Porque ele está falando dos nossos relacionamentos. Observe que Kardec, primeiro ele adverte que as palavras de Jesus não poderiam ser interpretadas ao pé da letra. Ninguém será perfeito como Deus. Porque somente Deus possui a perfeição absoluta. Mas ele diz que as pessoas, ao tempo de Jesus, não poderiam compreender essas nuances, esses detalhes. Portanto, quando Jesus disse sede perfeitos, ele está se referindo a uma perfeição relativa, àquelas que as criaturas podem alcançar. Só que ele faz um alerta. Olha o alerta que Kardec faz. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos mais... Vícios aqui é orgulho, egoísmo, porque é um vício. Ser orgulhoso, ser invejoso, é vício. Ou mesmo dos mais simples defeitos. Reconhecer-se-á que nenhum desses defeitos há que não altere mais ou menos o sentimento da caridade para com o outro. Porque todos têm o seu princípio no orgulho e no egoísmo, que são a sua negação. O que ele está dizendo? Que quando Jesus fala de perfeição, Jesus está mostrando que a essência da perfeição é essa caridade que a gente acabou de falar, na sua mais ampla acepção, porque implica na prática de todas as outras virtudes. Da caridade, gente, da caridade nascem todas as outras virtudes. É isso que Kardec está dizendo. E repito, não é somente caridade material, deu para entender, né, gente? A perfeição moral a que Jesus se refere é a excelência na prática da caridade, que é o contrário do orgulho e do egoísmo. E ainda diz mais: essa caridade, ela chega ao ponto de envolver, então, o amor aos inimigos, o amor aos que nos odeiam, que nos perseguem e que nos caluniam. Agora deu para entender o enfoque de Jesus? É importante dizer isso para que não justifiquemos nossa conduta contrária à caridade, por exemplo, com base no Espiritismo. Exemplo, não defendo o Espiritismo se na defesa do Espiritismo você for faltar com a caridade. Porque faltar com a caridade, faltar com o dever do aperfeiçoamento moral. E o Espiritismo não precisa de defensores. O Espiritismo precisa de praticantes, de testemunhas, de quem oferece um testemunho do que é viver o Espiritismo, não de guerreiros, nem de defensores. Isso é fundamental. Portanto, na prática da caridade, temos o contrário do egoísmo e do orgulho. E é aqui que eu gostaria de ressaltar o engano do que ensina o movimento do mal nesse momento da transição. A transição planetária, com esse discurso de que não existe verdade, de que não existe referência, de que não existe um norte, de que cada um vive do jeito que quiser. O que isso está estimulando é nada mais ou nada menos que o egoísmo e o orgulho. Por quê? O que é o egoísmo? O egoísmo é o culto distorcido e desequilibrado do eu. O excesso de amor próprio. É quando você pensa tanto em você mesmo que não sobra tempo para você pensar em mais ninguém. E o que é o orgulho? O orgulho é quando você tem tanta autoestima que todo mundo é ruim. Só você é bom. O que isso afeta? Quando
quando nos entregamos à energia do orgulho, não há espaço para aprender com mais ninguém. Não há espaço para reformarmos. E sim, como uma casa, nós precisamos de reforma. Nós precisamos, de vez em quando, retirar o lixo. Porque senão a gente não consegue viver. Mas não vim aqui para trazer só notícia ruim, não, gente. Porque nós estamos vivendo hoje, tá? Como que dentro de um clarão que emerge da treva, trazendo aquela luz forte da treva, trazendo aquela luz, porque aqui, ó, o reino de Deus está dentro de vós. Eles nunca estiveram tão fortes, rebombeando como um eco por todo o planeta, nos convocando a esse amor. Então, hoje nós vemos a proposta do orgulho e do egoísmo versus a humildade e a benevolência na Terra. Portanto, estamos nesse momento com esse clarão, porque já conseguimos vislumbrar que todas as nossas escolhas feitas ao longo dos séculos que privilegiaram o orgulho e o egoísmo trouxeram à nossa sociedade a dor e o sofrimento que estamos vivendo hoje. Observamos que, com a ajuda da espiritualidade, a maioria já quer se encontrar, já buscam pela luz. E esse estado de coisas, consequentemente, nos faz perceber algo muito importante, que o mundo se ergue, o mundo se sustenta sobre a benevolência e sobre o sacrifício dos que amam. Alguém já parou para pensar nisso? Até hoje, quem nos sustentou nesse planeta é o sacrifício e a benevolência daqueles que amam. Guardem isso. O mundo se sustenta sobre o amor, sobre o sacrifício e a renúncia dos que amam. E vejam, de encarnados e desencarnados, que passam pela nossa vida, nessa vida de hoje e nas outras vidas que nós já tivemos. Hoje nós somos sustentados por esse sacrifício, por esse amor. E para entender esse aspecto, vamos falar um pouco sobre benevolência. Benevolência é bondade, e bondade não subentende pagamento. Se alguém te prestou serviço, é dever você pagar, certo? Todo mundo que presta um serviço quer receber. Agora, bondade é quando alguém se doa sem exigir nada em troca. Assim eu fico imaginando, por exemplo, a minha mãe, né? Chegando em mim e falando assim: filha, quero ter uma conversa com você. Você poderia pagar todo o leite com que te amamentei? E olha que ela me amamentou por 2 anos. Ah, e também quero cobrar as horas extras das noites que eu velei você, viu? Com febre, doente. Vamos acertar essas contas? Vamos sentar aqui? Vamos acertar essas continhas? Ah, mas eu posso responder. Mas eu não pedi para nascer, dona Wanda. Porém, pela doutrina dos espíritos, sabemos que podemos até ter implorado para nascer, para encarnar. Então, essa hipótese de não pedir para nascer está totalmente descartada. Mas filhos, né? Filhos. Fiquem tranquilos. Isso é bondade, e por ser bondade verdadeira, ela nunca vai me cobrar. Até hoje, pelo menos, ela não me cobrou. Talvez que... Tô em acordo aqui, né? É que bondade, gente, não tem a ver com o mérito do outro. No caso, a bondade da minha mãe não tem a ver com o meu mérito, que recebi o fruto da bondade dela. Bondade tem a ver, sim, com o seu amor pelo outro, não importa o que ele faça. A pessoa pode fazer o que quiser. Ah, então aí eu começo a entender o amor de Deus por mim.
Eu posso fazer o que eu quiser e ele vai continuar me amando. Entendem? Porque se Deus, para nos amar, dependesse do nosso mérito, dependesse do nosso merecimento, hein, gente? Ai, mas fiquem tranquilos. Ele nos ama independentemente do que façamos. Agora, indulgência é ótimo, é sensacional. Porque se Jesus nos pede, sede perfeitos, gente, o que Jesus está dizendo carinhosamente para nós? É que somos imperfeitos. Eu sei que alguns vão ficar chocados com isso, né? Mas é Jesus que está dizendo, sou eu não. Ele está dizendo, vocês são imperfeitos. Carinhosamente, ele está dizendo, sede perfeitos. E toda vez que vamos falar de indulgência, indulgência significa disposição para perdoar culpas ou erros. Isso está no dicionário. Então, toda vez que vamos falar de indulgência ou de perdão, é engraçado nós espíritas falando de indulgência ou de perdão, porque sempre é aquela coisa assim, né? Pensamos em nós perdoando o outro. Nossa, está difícil perdoar fulano. Olha o que ele fez para mim. Mas a gente nunca para pensar assim, nossa, será que fulano vai conseguir me perdoar pelo que eu fiz para ele? Porque nós, né, somos santos. Ao nosso ver, eu nunca estou errado. E outra coisa interessante é que quando oramos, e devemos orar mesmo, né? E chamamos pelos benfeitores da casa, pelo nosso anjo guardião, imaginando esses amigos vindo todos alegres, e, nossa, André me chamou, gente, dá licença para tudo que eu vou lá atender a André. Porque eu sou uma pessoa maravilhosa. E não dou nenhum trabalho para eles, né? E não paro para imaginar como eles estão sendo indulgentes comigo. Como eles toleram determinadas coisas que fazemos para se fazer presente junto de nós e nos ajudar. Quando, ao contrário, mereceríamos umas boas palmadas. Como a gente diz lá no centro, né? Mereceríamos ficar ajoelhados no milho, de pipoca ainda, viu? Porque o outro ainda dá para dar, né? Percebem que eles exercitam a indulgência e a tolerância para com as nossas imperfeições? Agora pensem, que quando radicalizamos na convivência com o outro, fica quase impossível conviver. Por isso é que precisamos começar usando de indulgência para com as pessoas, para com suas imperfeições, porque todos perambulamos pelos mesmos despenhadeiros. Ninguém é melhor. Gente, eu não sou melhor do que vocês, mas tem uma coisa para falar para vocês também. Vocês não são melhor do que eu. Sinto muito. Quando a gente chega verdadeiramente a essa conclusão, sem querer ofender, mas a gente passa a amar o outro, e é isso que Cristo nos ensinou. E ele não só ensinou, ele exemplificou. Né? Portanto, é simples, é como Kardec diz, todos necessitamos de indulgência. Agora, o que é bonito, o que é interessante, o que é indescritível na indulgência e que nem percebemos, e os espíritos benevolentes que nos ajudam sabem, é que todos os defeitos, imagina isso, sabe os nossos defeitos? Aqueles que às vezes a gente nem gosta de falar para a gente mesmo, todos os nossos erros têm data certa para acabar. Como assim, André? Como assim tem data certa para acabar? É que a evolução nos dirige para o aperfeiçoamento. Sabiam disso? Agora eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar de cabelo em pé. Pois quando Deus nos criou, Ele colocou em nós o anseio, o desejo do aperfeiçoamento. Por que vocês acham que nós estamos aqui? Já. Nós estamos ansiando pelo aperfeiçoamento. Portanto, com o tempo, esse desejo de chegar à perfectibilidade vai se aperfeiçoando e observamos. Atenção. Observamos
que quem deseja os fins, aperfeiçoamento, deseja os meios para chegar a esse aperfeiçoamento. Você não sabe, mas o seu eu profundo deseja a purificação. Por isso nós estamos aqui. Algo está nos chamando. E esse algo é o meu eu interior. Agora eu vou falar uma coisa que de momento vocês vão pensar assim, essa menina enlouqueceu. Preparados? Se o seu eu profundo deseja purificação, é por isso que atraímos as nossas provas e expiações. Ah, não, André, não é possível. Eu não desejo expiação, não desejo prova nenhuma. Eu repito, desejo. Nosso espírito anseia por purificação. E é por isso que a maioria esmagadora reencarnou livre e espontaneamente. Porque esse é o propósito da reencarnação. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? E o que os espíritos respondem? Colocar o espírito em condições de assumir o local que lhe cabe na criação. Cada um de nós que está sentado aqui tem uma missão. E nós vamos cumprir essa missão verdadeiramente bem quando exercitamos a caridade, que não é somente a caridade material, é a caridade para com o outro. Eu posso ser um músico, um pedreiro, um engenheiro, um prefeito, um artista, enfermeiro, advogado. Quando eu tenho a caridade, a minha missão, um agricultor, a minha missão se torna muito mais agregadora. Eu faço parte da construção divina, mas eu preciso de amor. Ou se você quiser que eu traduza, eu vou usar a tradução de Emmanuel. Todos temos uma herança divina, e para tomar posse dessa herança, temos que estar puros e aperfeiçoados. Já pensou? Portanto, concordam que nós desejamos, mesmo que inconsciente, a perfeição, a expiação, portanto, as expiações, as provas? A nossa alma atrai circunstâncias e situações. Essas situações, sabe por quê? Às vezes a gente não para pensar, a gente só para pensar assim, Deus esqueceu de mim. Pronto. Estou passando por tudo isso porque Deus esqueceu de mim. Mas não. Eu estou passando por isso porque eu preciso me fortalecer e me purificar. Como que eu vou me fortalecer? Como que uma pessoa consegue andar correr 10 mil metros? Não é treinando? Então como que eu vou chegar à perfeição? Eu preciso trabalhar dentro de mim. Eu não posso ter dó de mim. Eu tenho que ter força, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter coragem. Eu estou aqui, então eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. A minha cunhada é enfermeira. E eu vejo que ela dá o melhor de si para ser uma enfermeira. Às vezes a gente vê um agricultor, ele dá o melhor de si lá para fazer aquelas plantas crescerem para chegar até a nossa mesa. Às vezes você vê um médico, o médico dá o melhor de si para aquele paciente sarar, ele sofre às vezes até junto com o paciente, mas ele está dando o melhor de si. Aí dá uma impressão assim, que a minha cunhada não tem problema, o médico não tem problema, né? O Rony não tem problema, como advogado, que ninguém tem problema. Todos têm problema e estão oferecendo, muitos já estão oferecendo o melhor de si, deixando de ser vítimas das circunstâncias. Mas eu estou dando o melhor, eu quero fazer o melhor. Não importa, chega de mimimi, né? Como diz no Face, está cheio de... Chega de mimimi. Eu preciso dar o melhor de mim onde eu estou. Então, a nossa alma atrai circunstâncias e situações que vão nos fortalecer e nos purificar. Joga para lá essa tristeza, essa coisa. Esse é o objetivo. Fortalecer e purificar. E não vai ficar nenhum defeito para contar a história. Todos serão sugados pela esponja do tempo.
Na feliz expressão de Humberto de Campos no livro Boa Nova. Não vai ficar um. E olha, o tempo vai sugar todas as nossas imperfeições. E isso não é simplesmente, Rony, um hino de esperança para nós? Só que se eu ficar sentado, chorando, eu vou demorar mais. Agora, quando eu levanto, resolvido, eu tenho Deus, Jesus me ajuda, me mostra o que eu vou fazer, eu tenho que fazer diferente. A minha vida até agora foi isso, mas eu quero fazer diferente. Vocês acham que ele não vai ajudar? Vai. Agora, se eu ficar sentado, quanto mais eu sento, se eu sento, eu deito, aí acabou. Essa é a mensagem consoladora da doutrina dos espíritos. Porque nós precisamos mudar o enfoque. Porque tem gente que diz assim, a doutrina dos espíritos fala que reencarnamos para sofrer. Vocês já não ouviram isso? Não, a doutrina dos espíritos nos diz que reencarnamos para nos purificar, para nos aperfeiçoar, para nos aprimorar e que vem de encontro com os seres perfeitos. Percebem? Há uma pequena história que eu acho resume tudo o que estamos querendo dizer. Que eu ouvi uma palestra do Vinícius Lara, uma espécie de fábula. Prestem bem atenção no enfoque. Conta-se que um rei de um reino muito próspero possuía um filho, herdeiro de tudo. Esse filho, no entanto, sofreu um acidente e teve amnésia e não se lembrava do que era. E naquele momento, o rei, que tinha muitas sedes reais, estava em um local distante, muito distante. E naquele povoado, toda a responsabilidade administrativa deveria ser do príncipe, juntamente com esse governador, que era uma espécie de gestor. O príncipe, após o acidente, é hospitalizado, acorda e não se lembra de quem é. E com o tempo, vendo a enfermeira que o tratava com extremo carinho, se apaixona pela enfermeira. Acha que ela é a mulher da sua vida, mas não se lembra que é príncipe. As nossas paixões. Naquele momento, então, ele é um homem apaixonado. Mas começa a ficar incomodado, porque está tempo demais no hospital e decide fugir. Com fome, não tendo o que comer, rouba uma fruta numa banca de rua e é perseguido. O que ele é agora? Um ladrão. Naquele momento, ele é simplesmente um homem apaixonado e um ladrão. Ele deixou de ser príncipe em algum momento? Não. Porém, a partir daí, ele se veste de vários outros comportamentos, porque não anulam a sua origem, mas confundem a sua mente. Esses somos nós. Entendem? Somos os príncipes com amnésia. Temos tanto poder dentro de nós e não sabemos. E com a amnésia, até esse momento, não reconheço a minha natureza, porque algo me tira a razão, me faz sair do centro. O governador, no entanto, vinha acompanhando o jovem e tinha um problema. Como ele não se lembrava que era príncipe, se ele colocasse simplesmente o menino de novo na função de príncipe, ele não estaria dando o trono para a pessoa certa. Ele estaria colocando no lugar, ali naquele lugar, um homem apaixonado, o fugitivo, o ladrão. Mas não o herdeiro. Porque o herdeiro, até aquele momento ali, não tinha clareza. E com certeza faria mau uso da sua função. Percebe por que ficamos tão distantes do trono de Deus? Porque fazemos mau uso da nossa função. Porque queremos levar para o trono algo que não é da natureza divina. Por exemplo, eu vou progredir, mas perdoar eu não perdoo de jeito nenhum. Como assim? Então não vai voltar a ser príncipe. Até que aprenda a perdoar. Agora, o que você faria, pense um pouco, para ajudar esse príncipe a entender quem ele é, a fazer voltar a sua consciência? Não é o que nós estamos passando? E agora vamos ver o que o governador fez.
Ele vai até o rapaz e faz uma proposta de emprego, dizendo que ele, né, ele é o governador do castelo, o rei está fora e ele precisa de alguém que faça os serviços manuais. E se ele aceitasse, ele teria alojamento, alimento e um salário. E o jovem topa. Já no castelo, o governador indica que ele faça todas as coisas que era obrigação concreta do príncipe. Vai limpar o quarto do príncipe, vai cuidar do cavalo do príncipe, vai arrumar os livros do príncipe, as roupas do príncipe. Até que um momento ele, caramba, esse cavalo é meu. Estou lembrando, esse quarto é meu. Esses livros são meus, essa casa é minha. Eu sou o herdeiro. Ele se lembra. E quando se lembra, ele é investido da função. Então, na nossa alegoria, Jesus é o grande governador desse planeta. É o governador de Deus, que é o rei. Nós alienados, esquecemos a nossa natureza. Portanto, é necessário o serviço braçal, não no sentido de serviços materiais, mas são os serviços mais pesados, porque é um serviço pesado. Vamos convir? Tirar o orgulho, tirar o egoísmo, tirar a maledicência, tirar o julgamento, gente, tirar o azedume, tirar a mágoa, tirar a aspereza, tirar o desamor, é pesado. Mas nós precisamos tirar para fazer a reconexão com a nossa verdadeira natureza. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender. Percebem que essa é a terapia do Evangelho? Não tem outra. Não adianta. Ninguém pode fazer por mim o que eu tenho que fazer. Esse é o exercício que Jesus nos traz e é concreto. Começa a fazer para vocês verem como que a vida muda. Eu posso dizer isso porque eu comecei a fazer, minha vida mudou. E olha que eu não mudei tanto assim. Ainda julgo as pessoas? Julgo. Ainda tenho inveja? Tenho. Ainda sou orgulhosa? Nossa! Mas o pouco que a gente caminha, você já começa a sentir aquela força, aquela energia. E você, né, está ouvindo a gente agora, você pode ser um católico, protestante, um bandista, ótimo. Tão importante e vibrante quanto ser um espírita. Porque o diferencial é sempre a nossa capacidade de reconhecer a nossa natureza divina. É isso que nos modifica. É isso que nos faz nos tornar diferente. A nossa natureza divina. Esse é o grande objetivo. Essa é a espiritualidade que devemos perseguir. A única libertadora dos nossos sofrimentos. A única capaz de nos elevar acima da dor. E de nos mostrar um mundo de harmonia. Fora. Dentro. E acalmemos-nos, confiemos, façamos o melhor, porque é da lei que a luz domine a treva. E não é do exterior, é do nosso interior, de cada homem. Porque um homem iluminado ilumina muitas vidas. E a vida jamais cessa. E que essa mensagem do Consolador prometido, junto aos seus 4 pilares, que são nada mais, nada menos dos que os ensinamentos de Jesus, do próprio Jesus, que é: não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, possa dilatar o nosso espírito, que possamos adquirir uma robustez espiritual, que possamos acordar os nossos poderes espirituais, colocando novamente Deus no centro das nossas vidas. Esse Deus de amor, de bondade, através de uma mensagem muito simples e que todos devemos repetir por onde quer que passemos e com quem quer conversemos. A vida não cessa. A vida não cessa. Sabe para quem que existe a morte? Para o jogo escuro das ilusões. Até que clareamos a vida com a luz da benevolência e da humildade. E não podemos esquecer de mais um fator importante no Sede Perfeitos para nós iniciantes, numa frase do Chico. Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda
A misericórdia divina, que ela retorne sobre seus passos, sem data prevista de retorno. E o importante, eu vou repetir de novo, porque é muito importante. A vida não cessa. Por isso devemos ser fortes. Essa é a mensagem de esperança do Espiritismo, e essa é a mensagem de esperança por trás de todo experimento, por trás de toda a prova, por trás de toda a dor que nos tem visitado. E não podemos esquecer que a doutrina dos Espíritos não ensina que reencarnamos para sofrer, mas reencarnamos, não podemos esquecer isso. A doutrina dos Espíritos não ensina que reencarnamos para sofrer, mas para nos purificar, para nos aperfeiçoar, para nos aprimorar. Portanto, que procuremos ser perfeitos, como é perfeito nosso Pai Celestial. E para encerrar, neste momento eu faço aqui um pedido para mim, para todos os habitantes do planeta, jogo para o universo, para que abranja todos os corações em luta, assim como o meu, em luta para se vencer, que eu não sou melhor que ninguém, né? Deus de amor, que sejamos 1000 vezes mais forte do que as nossas dores, do que as nossas expiações, do que as nossas provas. Assim seja. Magnífica palestra que a nossa irmã Andréia nos proporcionou essa noite, a nos refletir sobre a busca incessante que devemos ter verdadeiramente, né, pela nossa perfeição, uma perfeição relativa, porque de fato jamais atingiremos a perfeição que é Deus, né? Mas a perfeição que nos é possível atingir. Então devemos buscar essa perfeição de fato todos os dias, incansavelmente, na nossa existência. E quando retornarmos ao mundo espiritual, que é a nossa pátria de origem, possamos de fato levarmos conosco a bagagem de tudo aquilo que aqui fizemos, tudo aquilo que fomos, tudo aquilo que fizemos por nós e pelos nossos semelhantes. Porque tudo aquilo que temos ficará, mas tudo aquilo que somos nos acompanhará pela eternidade. Então é isso que nós precisamos de fato, bem impregnarmos em nosso ser essa consciência, né, de que somos seres espirituais, perfectíveis, buscando essa perfeição. Agradecemos muito, então, a Andréia pelas palavras desta noite, né, e vamos levar esse conhecimento, essa proposta, né, para as nossas vidas, que possamos, de fato, meditar sobre elas e que possamos também aplicá-las verdadeiramente, trabalhando realmente por nós mesmos, né, para o nosso crescimento. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, lembrando aos irmãos que nós temos o programa Momento Espírita, né, todos os dias aqui na Rádio TFM 95,7, todos os dias 10 da noite, aqui em Venceslau Braz, e também lá na Rádio Alternativa FM de Siqueira Campos, 87,9, às 6 da manhã e às 6 da tarde, o programa Momento Espírita. Também estamos no Facebook e também no YouTube. Quem puder se inscrever em nosso canal no YouTube e curtir nossa página no Facebook, nós agradecemos muito pelo auxílio na divulgação da doutrina espírita. Amanhã a palestra da Andréia já vai estar lá no YouTube, para quem quiser, né, compartilhar. Vamos fazer depois o passe, né? Quem desejar receber o passe, é só aguardar aqui que ele vai ser chamado lá para receber o passe. Vamos levar então esse ensinamento, esse amor, né, aos nossos lares também, que possamos assim retornar em paz e alegria a todos juntos dos nossos entes queridos e familiares que lá permanecerem. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nesse momento. Então, para a nossa prece de encerramento. Vamos acalmar o nosso coração neste momento, na certeza de que Jesus, nosso Mestre,
está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos assistindo, pois as suas promessas são promessas para a vida, e Ele disse que permaneceria conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. E assim nós cremos e temos essa certeza de que continuamente velas por nós. Precisamos de Ti, ó Senhor Jesus, mais e mais. Nós, neste mundo de provas e expiações, atravessando este vale do medo, atravessando o vale da tristeza, do horror, precisamos mais e mais de Vós. Que possamos relembrar o Evangelho de amor que nos foi ensinado e que a doutrina espírita nos faz esta lembrança e nos revela outras tantas coisas mais. E por isso temos a certeza, a confiança, a convicção de que jamais nos abandonastes. Está sempre ao nosso lado. Te rogamos, Senhor Jesus, fica conosco, nos abençoe a todos, nos ilumine na caminhada, nos fortifica ante as dificuldades, para que, chegando o derradeiro momento de nosso retorno ao mundo espiritual, possamos adentrar a pátria celeste, iluminados por todo o ensinamento e toda a vivência do amor. Obrigado, Senhor Jesus. Temos muito a lhe agradecer. Se tivermos um único pedido, é que fica conosco, nos ilumine, nos abençoe a todos, a nós, nossos entes queridos, familiares, onde quer que estejam, encarnados ou desencarnados, recebam a sua luz e a sua paz. Todas as nossas crianças, de modo especial, te pedimos também, Senhor Jesus, as suas bênçãos celestiais. E de modo mais especial ainda, todas aquelas que hoje padecem das doenças do corpo físico e se encontram hospitalizadas nos leitos dos hospitais, para que possam encontrar a paz, o lenitivo, a esperança, o amor e a consolação, si e dos seus familiares. Obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco nesta noite e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.